Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Reverso, o telejornal laboratório do curso de jornalismo da UFES. Você confere agora os destaques da nossa 11ª edição. Alunos da UFES desenvolvem técnica para melhorar a identificação de autores de disparos com armas de fogo. Tem Copa Sim e a polêmica em torno do Mundial no Brasil invade o meio acadêmico. Você conhece as leis que regulam o estágio? Vamos explicar para você os pontos mais importantes. Cantinas da UFES participam de concurso gastronômico. Intercâmbio. Entenda os requisitos das opções disponíveis aqui na UFES. Fique com a gente e saiba o que acontece na universidade. Está no ar o Reverso. Alunos de pós-graduação em Química da UFES desenvolveram uma técnica que torna mais conclusivo o resultado do exame balístico. Este teste é usado para identificar autores de tiros em investigações criminais. Agora é possível verificar, além do chumbo, outros resíduos e até quantos tiros foram disparados. Uma máquina para análise de solo. De longe, parece que nada tem a ver com assuntos criminais, mas foi por meio dela que os alunos de pós-graduação em Química da UFES, em parceria com a Polícia Civil do Estado, desenvolveram a mais nova técnica para exames forenses. Ele foi adquirido pela Polícia Civil e ele também é um equipamento que existe um departamento de Química. Isso facilitou com que a gente implementasse, e utilizasse nesse projeto na área de resíduo de tiro. Então, como ele é um equipamento voltado a analisar metais, não só metais, como outros elementos da tabela periódica, a gente então pensou em utilizá-lo. No início a gente começou a desenvolver o projeto na Polícia Civil, usando o equipamento de lá, e depois a gente achou mais viável a gente usar a estrutura aqui do Departamento de Química. O atual teste, feito à base de reagente colorimétrico, enfrenta certos desafios. Por detectar apenas o chumbo, se torna menos eficaz. Em pequena quantidade, o elemento pode não ser detectado durante o processo. Quando se tem um suspeito de ter realizado um disparo contra alguém, nós coletamos da mão dessa pessoa através de fitas adesivas. Então, nós coletamos dos dedos, polegar, indicador, dessa prega interdigital que a gente fala, do dorso e da palma da mão, principalmente. E também a gente coleta, através de uma fita, de uma região do corpo que não teve contato com o disparo. Então, teoricamente, não vai ter resíduo de tiro. Normalmente a gente coleta das costas da pessoa. Depois a gente pega essas fitas e a gente fixa em um papel e aplica um reagente, um tampão primeiro e depois o reagente rodizonato de sódio. Então, se tiver a presença de chumbo, a gente vê formado um precipitado de cor rosa, violáceo, Então, a gente consegue ver que tem a presença desse chumbo que pode ser oriundo do disparo de arma de fogo. Senão, não aparece nada. Com a nova técnica, é possível saber qual tipo de arma foi utilizado e quantos tiros foram disparados. Além disso, quantidades bem pequenas de resíduos podem ser identificadas nas mãos dos suspeitos. Essas são as principais diferenças do teste que é atualmente utilizado. No novo teste, é passado uma espécie de cotonete na mão do suspeito e colocado em um tubo com um reagente para extração dos resíduos. Em seguida, o líquido é levado para a máquina que vai detectar os elementos chumbo, bário e antimônio. A Polícia Civil pretende utilizar o teste em suas investigações, porém, ele precisa de algumas adaptações para poder fazer parte do dia a dia dos peritos. Bom, o teste ele foi testado em condições laboratoriais, que foi finalizado agora, e ele está em etapa de teste em casos reais, para poder, de acordo com esses resultados, a gente poder colocar na nossa prática. Mas a gente ainda não tem um prazo certo para começar a aplicar. O assunto agora é Copa do Mundo. Com o torneio a pleno vapor, ouvimos estudantes e um especialista sobre o legado que a Copa deixa para o Brasil. E tentamos responder a seguinte pergunta: sediar o torneio foi uma boa ideia para o país? Agora não tem mais volta. A Copa já está rolando em território brasileiro e a torcida para que o Brasil leve o Hexa é imensa. Entretanto, os questionamentos pelo grande gasto do governo com a realização do torneio continuam. O chamado legado da Copa não aconteceu como a maioria esperava, já que várias obras não foram concluídas e muitas outras ficaram apenas no papel. Em contrapartida, estudos apontam faturamento recorde no Mundial de 2014,
tendo a Copa influência direta em um acréscimo no PIB brasileiro. Olha, é difícil você ter as pessoas terem um posicionamento a respeito da Copa total, assim. Sob o ponto de vista do futebol, de todo o espírito que ele desperta dentro do brasileiro, sou totalmente a favor, sou entusiasta do espírito esportivo, mas se você olhar sobre esse ângulo da política e das leis que regem o futebol, a FIFA, a CBF, os órgãos, a gente fica reticente em relação à Copa. Eu sou a favor da realização da Copa aqui no Brasil. Eu só sou contra o superfaturamento das obras, mas eu acho que esse evento é um evento que une a nação. E eu acho que aqui no Brasil um problema que a gente tem é que as pessoas não têm essa percepção, esse sentimento de pertencer à nação. E eu acho que a Copa do Mundo está aí para isso. O professor Vitor Gentili não só deu seu depoimento sobre o legado da Copa, mas também comentou se, em caso de derrota brasileira, o resultado esportivo poderá ter alguma influência nas eleições presidenciais em outubro. A gente tem vários estudos, né, mostrando como é que a Copa repercutiu nas eleições, isso desde 1970, talvez até desde 58, né, ou desde 50. A novidade esse ano é que a Copa é no Brasil. Isso certamente pode fazer diferença, não pela Copa em si, mas pelo fato de que a maneira como o Brasil se organizou para a Copa é uma questão política, e não o futebol. A maneira como... E aí aparece a questão do legado. Nesse aspecto, eu acho que essa Copa pode influir na medida em que, se essa desorganização ficar muito evidente, e evidentemente que isso vai ser prejudicial ao governo. Se essa desorganização for menor, as coisas fluírem melhor, as coisas caminharem bem, o governo não vai ter grandes perdas nisso. Quando eu falo governo, eu falo a reeleição da Dilma. Gentili também alerta sobre a qualidade da cobertura de imprensa, antes, durante e após o evento. Eu vejo com uma certa tristeza e alguma preocupação a maneira como essa cobertura tem sido feita de a partir de perspectivas pré-definidas. Então, e a gente até percebe um movimento agora dos jornais tentando defender a Copa, tentando ser favorável à Copa, tentando apoiar a Copa, porque os jornais permanentemente, e nisso eles foram bem, os jornais permanentemente apontaram os diversos problemas em relação à desocupação de terrenos e a questão da mobilidade urbana, a questão da construção dos estádios, a questão do uso dos recursos, apesar de que boa parte dessas informações tenha sido muito mal explicada e mal apresentada. Esse fla-flu, ele é muito prejudicial. Eu acho que a gente tem que ter... Eu acho que, por exemplo, os argumentos daqueles que defendem não vai ter Copa, na maioria das vezes, são consistentes. Mas eles são baseados em informações que muitas vezes são apresentadas de uma maneira panfletária. E, da mesma forma, os argumentos do governo são consistentes, os argumentos, mas as informações que o governo dá para sustentar esses argumentos são mentirosas, são falsas. Então, isso cria um ambiente onde, na verdade, o que a gente tem é desinformação. Você já deve ter ouvido falar do Roda de Boteco. Mas e quando a disputa entre as opções do cardápio se passa nas cantinas universitárias? Conheça o Roda de Cantina, o concurso gastronômico que é a cara da UFES. Entre o intervalo das aulas, a fome aperta, eles são as escolhas mais frequentes. Por serem rápidos e práticos, os lanches vendidos nas cantinas da UFES conquistam sempre quem passa por elas. Como forma de abaixar o preço destes lanches e aumentar o público das lanchonetes, os alunos do 7º período de jornalismo criaram Roda de Cantina. A ideia surgiu a partir da disciplina Jornalismo Online. Segundo Marcos Vinícius Siqueira, aluno da turma, o concurso foi criado para movimentar as cantinas e o Universo UFES, site laboratório do curso de comunicação. A ideia foi fazer um concurso que fizesse com que as pessoas, nosso público e tal, os universitários aqui da UFES, tivesse uma interação maior com o nosso canal. E aí nós tivemos essa ideia de
de pegar as cantinas, que são um espaço de integração entre os estudantes, né? Nessa programação, as lanchonetes participantes escolhem um lanche para colocar em promoção e os clientes elegem o melhor em votação online. As 7 cantinas participantes do concurso estão localizadas no campus de Goiabeiras e oferecem descontos de até 30%. Algumas participam com lanches que incluem comida e bebida por menos de R$ 5,00. Os preços, sim. Você paga R$ 4,30 por um pão de queijo grande com muito recheio e ainda vem um mate junto. É melhor do que pagar esses valores que todo mundo reclama aí, que a gente já sabe, por um salgado pequenininho, né, de sempre. Bom, eu já provei acho que 3 lanches. Gostou? Gostei bastante. Bem legal. Tá mais barato também, isso é importante. E não foram só os clientes que saíram satisfeitos. Os cantineiros comemoram o aumento das vendas com rodas de cantina. Está sendo bem divertido, tem muitos estudantes de outros centros que vêm aqui. Olha, para nós foi muito bom. Nós tivemos mais ou menos uma média de uns 40% de aumento, sabe? Valeu a pena. Vocês gostaram muito de participar? Muito, muito. Estamos esperando já a próxima já. O concurso teve duração de 1 mês e o vencedor foi o lanche da cantina do Onofre, que fica próxima aos ICs. Que a vida dos universitários é corrida, todo mundo sabe. Provas, trabalhos e estágios marcam a rotina de quem faz faculdade. Por isso, o Reverso traz na matéria a seguir esclarecimentos a respeito da lei de estágio. Ei, você pode falar com a gente agora? Não. Por quê? Tem estágio. Ei, você tá indo pra onde? Para estágio. Ei, tudo jóia? Você faz estágio? Sim. Ei, tudo jóia? Você estagia? Estagio. Eles correm, estão sempre atrasados. A vida de um universitário não é nada fácil e a correria fica ainda maior quando eles começam, enfim, a estagiar. O estágio é um período em que o estudante aprende sobre a sua área profissional inserido nela mesma. É o que acontece com Karina, uma estudante de Direito que, apesar de estar no primeiro período, já estagia. É um outro tipo de experiência, né? Você aprende teoricamente falando e você aprende na prática. Então, querendo ou não, você acaba tendo uma percepção melhor do que os professores estão explicando e automaticamente um desempenho melhor. Mas engana-se quem pensa que para eles o trabalho é terra sem lei. O estagiário não possui os mesmos direitos e deveres de um funcionário contratado, porém, eles têm regras especiais. É o que explica a coordenadora do Programa de Estágio do Espírito Santo Jovens Valores. A lei do estágio garantiu direitos e regulamentou algumas diretrizes de forma mais clara para o cumprimento do estágio, seja na iniciativa pública ou privada. Ela trouxe o direito ao recesso remunerado, ela trouxe ainda aspectos relacionados à supervisão, o limite de um supervisor para cada 10 estagiários, então, para, no caso, o nível superior. Tá? Então, trouxe regulamentos e amparos para o estágio com competências relacionadas para instituições de ensino, para as instituições concedentes de estágio e também para o estudante. Eu acredito que reforçou a perspectiva do estágio ser uma contribuição para a formação profissional. O Jovens Valores hoje, ele tem estagiários em 69 municípios do estado, em diferentes áreas de formação e níveis de escolaridade. Esses estagiários, inicialmente, eles estão vinculados a um setor de trabalho e todo estágio tem um supervisor acadêmico e um supervisor institucional, supervisor do campo de estágio. Essa relação estagiário-supervisor, ela tem que ser constante e o supervisor é o grande apoio do estagiário. Então, o primeiro passo é dialogar sempre com ele. Caso aconteça alguma situação que ele não concorde, também ele pode discutir com o seu supervisor acadêmico, que precisa também acompanhá-lo constantemente. Na UFES, boa parte dos alunos estão estagiando. Muitos deles, inclusive, atuam na própria universidade, que oferece bolsas e programas de capacitação para a inserção de alunos no mercado de trabalho. Este é o caso do Centro de Línguas, onde uma parte das vagas para professores de inglês é separada para os alunos de letras da própria universidade.
No primeiro momento, a gente faz a divulgação junto ao Departamento de Letras em relação ao processo de seleção para ingressar aqui para ministrar as aulas. Os estudantes de letras em inglês nos enviam os currículos, todos são chamados para uma entrevista onde a gente avalia a capacitação, a competência linguística. E, a partir daí, a gente dá início a uma série de reuniões informativas sobre como o centro funciona, como esse processo de estágio funciona durante 2 anos, né, que é o período permitido para o estágio. O período é uma lei, né, federal. Isso acontece mais ou menos de 2 a 2 meses e meio antes do início das aulas do semestre e durante o período que eles ficam conosco. Adriano está no 5º período de letras em inglês na UFES e há 6 meses começou a estagiar lecionando no Centro de Línguas. Apesar de ainda aluno, ele conta com uma experiência diferente, pois já deu aulas antes de começar a faculdade. O objetivo aqui do estágio, para o pessoal que não tem experiência profissional, é muito bom, muito positivo, né? Tem um acompanhamento da equipe pedagógica. A gente nunca para de aprender, né? A gente está sempre aprendendo, aprimorando. E, sem dúvida, eu já estou no 5º período. Muita coisa que eu estou aprendendo no curso vem a agregar, né, valor. A lei do estágio, que contempla os estudantes que já estão aprendendo uma nova profissão, é clara quanto aos benefícios que o estagiário tem direito. Esse, quando em período de provas, por exemplo, deve ter uma carga horária especial de trabalho, que pode ser diminuída em até metade das horas diárias. Fazer um intercâmbio é o desejo de grande parte dos estudantes. Fomos buscar as opções que os alunos têm dentro da universidade de viajar para outros países, a fim de complementar o curso de graduação ou ainda prestar serviços voluntários. A vivência faz parte do processo de aprendizagem e aprender normalmente é o objetivo de quem procura fazer um intercâmbio em outro país. A própria universidade pode ser um elo facilitador na busca de estudantes por oportunidades de crescimento pessoal. A IESEC é uma organização sem fins lucrativos formada por estudantes de vários países. Alex Garcia é membro da IESEC e explica que existem 2 tipos de intercâmbio, um corporativo e outro voluntário. O Cidadão Global e o Talentos Globais, respectivamente. O Cidadão Global é um intercâmbio voluntário e o Talentos Globais é o estágio corporativo, que é o estágio remunerado. O Talentos Globais ele é voltado mais para a área de experiência profissional em empresa, numa área foco, que a pessoa já teve experiência prévia de emprego ou estágio. Já o Cidadão Global é um projeto voluntário voltado mais para o desenvolvimento humano, tanto da própria pessoa quanto da sociedade que a pessoa vai estar inserida naquele país. Uma outra opção é tentar conseguir uma bolsa de estudos, que vai ajudar o estudante a custear as despesas com a viagem enquanto realiza o seu intercâmbio. Dentro da universidade, existem programas do governo federal e até de instituições privadas que ajudam o jovem a consolidar o seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e até profissional. A Secretaria de Relações Internacionais é que faz o intermédio entre estudantes e programas de intercâmbio na UFES. Priscila Trindade comenta os critérios necessários para participar do principal programa que a Secretaria coordena na universidade, o Ciências Sem Fronteiras. A UFES tem hoje, atualmente, 40 convênios com 40 universidades diferentes e totalizando 13 países diferentes desses convênios. Nós temos como mobilidade out, que são os alunos que saem da UFES e vão para fora do país. Como os principais seriam o programa Ciências Sem Fronteiras, o programa Santander, que seriam bolsas ibero-americanas e o Top China. E tem, dependendo do programa, tem um edital que vai ter os critérios próprios dele. Por exemplo, o programa Ciências Sem Fronteiras, o aluno tem que ter média no mínimo 6 e no máximo 3 aprovações durante toda a parte acadêmica até ele fazer a inscrição. Tem que estar entre 20% e 30% da carga horária cumprida, tem que ter o Enem a partir de 2009. E no caso do Santander, no caso de Ibero-Americanas, ele pode ser de qualquer curso e geralmente pelo maior coeficiente de rendimento. E tem que ter, no mínimo, geralmente 30% da carga horária cumprida.
Em relação ao programa Ciência Sem Fronteiras, nós homologamos em torno de 1.200 alunos e até abril desse ano foram, desde 2011, 513 alunos para o exterior saindo da UFES. Os principais cursos são engenharia, biologia, ciências da saúde, medicina, arquitetura, desenho industrial, ciência da computação e os outros são outros cursos em menor quantidade, que foram poucos alunos, em torno de 5, 3, 2 alunos. Fátima Raposo é estudante do curso de Engenharia Civil na UFES. Ela está em Sydney, na Austrália, desde o ano passado, por meio de uma bolsa de estudos concedida pelo programa do governo federal Ciência Sem Fronteiras. Ela retorna ao Brasil este ano e, por meio de videoconferência, relata um pouco da sua experiência lá. A faculdade é muito diferente, assim, o método de ensino é diferente. As aulas são muito diferentes. Eu tenho turma de 400 pessoas. É bem diferente, né? Você ter uma aula num teatro, praticamente. O jeito que eles ensinam é bem diferente, é mais rápido. É tudo bem mais rápido aqui, assim. Então, você tem muito mais trabalho por sua conta própria do que, no caso, eu teria no Brasil, assim. A faculdade é muito boa, realmente. E aqui em Sydney é muito legal, é bem diverso, de ter gente de tudo quanto é lugar do mundo, de ter, na minha sala, ter chinês, indiano, árabe, tudo quanto é nacionalidade. É muito bacana. Enquanto Fátima já está quase retornando, Vanessa Salvador, estudante do curso de Publicidade e Propaganda na UFES, está se preparando para embarcar para Portugal no início do próximo mês. Ela foi contemplada com uma bolsa de estudos do programa Santander Universidades e relata que está ansiosa para a viagem. Eu sempre tive essa vontade de ter uma experiência internacional no meu currículo, mas faltava oportunidade, até mesmo porque curso de comunicação a gente não tem muitos programas para estudar fora, né? Surgiu essa oportunidade do Santander, eu me inscrevi, participei do processo e estou indo agora em setembro passar 6 meses em Portugal, estudando na Universidade do Porto. Quando eu passei, eu poderia escolher entre o primeiro semestre ou o segundo de 2014. Ter adiado para o segundo semestre já me deu assim, uma ansiedade maior ainda, né? Que parece que não chega. Mas foi bom que eu me programei, cumpri as matérias que precisava aqui e agora entrar no avião e curtir essa experiência. A IESEC fica no primeiro andar do Centro de Vivências da UFES. Quem se interessar pelos programas pode passar por lá ou acessar o site www.iesec.org.br. Já a Secretaria de Relações Internacionais se localiza na reitoria. Mais informações sobre o programa Ciências Sem Fronteiras podem ser encontradas no site www.internacional.ufes.br. Nós ficamos por aqui, mas você pode continuar ligado com a gente através das redes sociais. É só acessar www.facebook.com/reversoufes e curtir a nossa página. A gente se vê por lá. Até a próxima!